Jovem empresário e ativista social Yassina Muji entende que todos têm mecanismos para exigir os seus direitos no país, mas devem primeiro começar por cumprir com seus deveres, com maior destaque para o pagamento de impostos. A Muji diz que é dever de todo moçambicano pagar os impostos no país e, se houver alguma indignação em relação à aplicação dos mesmos, este pode recorrer a mecanismos legais para buscar esclarecimentos. Muitas das vezes a gente diz, mas eu prefiro não pagar imposto porque o nosso governo é corrupto, prefiro não pagar imposto porque não reparam a estrada, prefiro não pagar imposto porque não ilumino as vias públicas, etc, etc. São várias as discussões que nós temos, as reclamações que nós temos. Eu penso que cada um de nós tem mecanismos para exigir aquilo que nos é de direito. Primeiro, nós temos deveres para com o país onde nós estamos. Os nossos deveres são ser um cidadão patriótico, ativo, ser ativista, manter a postura e ajudar a nação a ser construída, esta nação moçambicana neste caso. E outro dos nossos deveres é pagar os impostos neste país onde a gente está. Agora, se o valor dos nossos impostos está a ser mal usado, existem outros mecanismos dentro da lei, democráticos, da sociedade civil, que podem ser acionados para exigir que esses nossos impostos sejam bem aplicados. Defende o jovem empresário que o não pagamento de impostos poderá trazer consequências futuras, como a inexistência de um governo leal e com deveres. O deixar de pagar a longo prazo é prejudicial para o nosso país. Por quê? Porque os governos também mudam. Hoje temos um governo que desenha um tipo de política, uma estratégia, amanhã teremos outro governo e depois da manhã. Se nós construirmos uma sociedade que deixa de pagar, abdica de pagar por um ou outro motivo, dificilmente nós vamos amanhã ter um governo leal, um governo com deveres. Então, primeiro temos de ser nós a construir a nossa sociedade para que um dia esta própria sociedade esteja na liderança do nosso país e possam, de certa forma, aplicar bem os nossos impostos. Mesmo sem avançar os nomes, Yassina Muji afirma que existem no país alguns municípios que são bom exemplo na aplicação dos impostos pagos pelos munícipes. Há cidades em Moçambique, há municípios onde, por exemplo, os valores dos impostos são minimamente ou de forma aceitável bem aplicados. Imagine que nós incutimos dentro da sociedade deixar de pagar imposto. Até onde o imposto está a ser bem aplicado, nós podemos correr o risco de ter pessoas a deixar de pagar e aí entramos numa queda em cadeia. Portanto, pagar impostos faz bem para a nossa economia, mas existem outros mecanismos para nós exigirmos os nossos direitos como pagadores de impostos. Eduardo Moçanhan indicou que, devido à existência de famílias desabrigadas em alguns distritos do país e da província em particular, há que unir esforços para reparar os danos causados pela depressão. Moçanhan falava esta terça-feira na abertura dos trabalhos da 11ª sessão ordinária da Assembleia Provincial de Inhambane. Deslocamos dos distritos de Gufur, Mabote e Inhassor, onde tivemos a ocasião para, in loco, revermos o quadro dramático das suas consequências, contra as quais somos chamados a enfrentar, com destaque, a morte irreparável de 4 cidadãos, deslocamento e desabrigo de 23 mil pessoas, que por nós clamam o conforto e auxílio, a destruição de 43 mil hectares de culturas diversas, o corte ou intrazabilidade de muitas vias de acesso na nossa província, a destruição de 666 salas de aula e de 22 unidades sanitárias, obrigando a repetir os passos que já tinham sido dados. Numa outra abordagem, Moçanhan congratula os esforços do governo local na mitigação e combate a diversas problemáticas que enfermam o país, com destaque para cólera, calamidades naturais, terrorismo e entre outros. Especial saudação às autoridades do governo da província
e, em particular, dos distritos que diretamente sofreram os efeitos severos da depressão tropical Fred e chuvas intensas que assolaram a província de Inhambane, pelo trabalho de sensibilização dos cidadãos para se precaver e protegerem do potencial do risco que a presente época chuvosa representa e pela pronta resposta no atendimento, socorro e assistência às populações. Importa referir que a 11ª sessão ordinária da Assembleia Provincial irá discutir e aprovar vários temas num período de 3 dias. A Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, em representação ao Presidente da República, disse esta terça-feira no velório de Pascoal Mucumbi que a morte do antigo primeiro-ministro e membro fundador da Frelimo representa uma perda dos melhores filhos que Moçambique teve. Um compatriota dedicado à causa de Moçambique e do seu povo. Em reconhecimento das suas extraordinárias qualidades de liderança, o Dr. Mucumbi foi nomeado Primeiro-Ministro da República de Moçambique, função que desempenhou com elevado mérito e distinção, numa altura em que o país enfrentava grandes desafios no quadro do Programa de Reabilitação Econômica e Social e da transição para a democracia multipartidária. Com o desaparecimento físico do Dr. Mucumbi, Moçambique perde um dos seus melhores filhos, um patriota dedicado à causa do Moçambique e do seu povo, dirigente dedicado, metódico, exigente consigo próprio e com os outros. Esperança Bias disse ainda que o contributo de Pascoal Mucumbi em várias frentes concedeu-lhe várias distinções. Em reconhecimento à sua especial dedicação, determinação e cometimento à causa da independência, soberania, integridade territorial e desenvolvimento sustentável de Moçambique, foi galardoado com as medalhas Ordem Eduardo Mondlane de primeiro grau, veterano da luta de libertação nacional e trabalho socialista. A nível internacional, foi igualmente galardoado com honras de grau Cruz, Ordem Bernardo de O'Higgins do Chile e Ordem Grande Cruzeiro do Sul do Brasil. Foi homenageado pela Rede de Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos pela sua contribuição para o aborto seguro. Em 2021, foi distinguido como patrono do Alto Prémio Pascoal Mucumbi pela sua contribuição ao mundo na investigação científica em saúde para a erradicação de doenças endêmicas e em 2022 foi galardoado na Conferência alusiva ao Dia Internacional do Aborto Seguro como uma das personalidades que se evidenciou na luta para o direito ao aborto seguro em Moçambique. Por seu turno, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse que o legado de Pascoal Mucumbi será contínuo através da investigação científica. Todo o processo hoje das respostas de saúde deve ser baseado em evidência. E a evidência é gerada pela investigação. Nós incentivamos todas as instituições de investigação, incluindo universidades, para garantirem que continuam com esta obra, com este de produzir conhecimento e esse conhecimento ser utilizado para responder, para dar soluções aos problemas de saúde que o nosso povo enfrenta. Refira-se que após a morte de Pascoal Mucumbi, o governo decretou 2 dias de luto nacional, sendo que o mesmo nasceu no ano de 1941, tendo perdido a vida aos 25 de março de 2023. Sendo que em vida, Pascoal Mucumbi participou na fundação da Frelimo, tendo ocupado também vários cargos no governo, com destaque para o de primeiro-ministro de 1994 a 2004.